Vamos lá. Isso aqui, esse momento aqui, é antes da Nova Jerusalém descer. Aquele texto anterior é depois. Tá bom? Para não colar as placas aí. Esse texto, vi um grande trono branco. Isso acontece antes da Nova Jerusalém descer, antes do Pai descer com ela. Antes. Tá bom? Amém? Todo mundo entendeu? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono branco. Então se abriram livros. Quem é esses aí mortos que estão levantando? Quem são esses? Não, grandes e pequenos, reis, grandes mesmo em estatura, poderosos. Esses grandes e pequenos se refere a adultos e crianças? Não. Grandes e pequenos são poderosos, menos poderosos, sem acepção de pessoas. Todos estão comparecendo, entendeu? E pode, se você quiser incluir crianças e adultos também, ninguém vai escapar. Grandes e pequenos no sentido literal e no sentido figurado, entendeu? Todo mundo vai comparecer. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos, mas aí ninguém respondeu a minha pergunta. Quem são esses que estão levantando? Não. Não aprovado no primeiro julgamento, não. Não ressuscitaram, porque a primeira ressurreição é a ressurreição de quem? Dos bem-aventurados e santos. Sim, agora você respondeu certo. Ninguém foi julgado. A igreja é glorificada sem ser julgada. Ela é glorificada. Ela só é galardoada no primeiro tribunal, que é o de Cristo. Agora, não é isso. A pergunta foi: levantou uma pá de gente na primeira ressurreição. Quem são esses? Lembra do texto de Apocalipse 20, que a gente leu? Os bem-aventurados e santos. Esses não fazem parte da segunda morte, não tem poder sobre eles. Não, eles já estão glorificados e imortalizados. É a igreja. 1000 anos passam e aí levanta os outros. Lembra do texto que a gente leu? Por isso que é importante prestar atenção nos textos. Agora a gente está usando a informação de Apocalipse 20 aqui. Depois que se completam os 1000 anos, no tribunal do trono branco, mortos ressuscitam. Quem são esses mortos? As nações. É uma ressurreição universal. São todos os povos, desde Adão e Eva, que morreram lá naquele dilúvio, eles e todos os outros seres humanos, todos que não levantaram na primeira ressurreição, porque não era santo e bem-aventurado, todos estão levantando agora. Todos, sem exceção. Todos. Amém? Entenderam? Você pode chamar a primeira ressurreição de ressurreição dos bem-aventurados e santos, e a segunda ressurreição de ressurreição universal. Todos os seres humanos agora estão levantando. E vamos continuar lendo o texto. Ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Presta atenção. Ressuscitaram os mortos para a ressurreição universal e, junto com eles, estão se abrindo livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então você está vendo, vou ficar falando direto isso. Pessoas ressuscitando, livros das obras dessas pessoas que ressuscitaram sendo abertos, e sendo aberto outro livro, o livro da vida, está sendo aberto também, né? Quem é que tem o livro escrito, o nome escrito no livro da vida? Quem é que tem esse nome lá? Os aprovados. Mas ele não está sendo aberto aqui? Então azedou alguma coisa, certo? Nós vamos saber. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Obviamente os mortos aí estão em carne e osso, tá? Amém? A alma entrou no corpo, ressuscitou, alma e corpo para ser julgado, que ninguém peca só com a alma ou só com o corpo morto, é com a alma e com o corpo. Por isso que todos comparecem diante para responder pelo que fizeram, com a sua alma e com o seu corpo. Por isso que ressuscita.
Então, olha, então se abriram os livros, ainda outro livro foi aberto e foram julgados cada um segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, o critério de juízo é o que está escrito nos livros, para esses que estão ressuscitando ali. Amém? Olha o microfone aí. Aqueles que ressuscitaram na primeira, os aprovados, onde eles estão nesse momento? Julgando esses daí. Eles vão julgar. Eles que julgam. Lembra quando o apóstolo Paulo fala para uma das igrejas, acho que é de Coríntios, fala que eles estavam resolvendo uma questão jurídica entre irmãos lá, e eles falam: pô, vocês não têm consciência de que vocês vão julgar os anjos? Os anjos são os anjos caídos, que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. E quem é que joga eles no lago de fogo e enxofre? Nós. Faz com que a gente entenda que o tribunal da capa branca, Trono branco. do trono branco, ele seja aqui na terra. Eu não sei se ele é para julgar os da terra. Agora, se ele vai ser aqui na terra, eu não sei. Foi o que eu expliquei para você. Lembra que o céu e a terra fugiram? Eu não sei qual a dimensão que vai ser isso, mas vai ser. Vai ser aqui, mas aonde vai ser eu não sei dizer, porque enquanto uma coisa acontece, acontece outra, está sendo renovado. Agora, não sei, cara, eu não sei te dizer como é que vai ser, mas vai ser. Vai lá, vamos lá, pergunta aí. Na verdade não é uma pergunta, né? Queria fazer um adendo. Eu percebo a todo tempo que a Bíblia, ela tem um grande objetivo de falar para os seus, para aqueles que escolherem, e nos fazer entender. E eu vejo muitas metáforas com aquilo que acontece no nosso sistema de governo, de juízo, justiça, né? E a todo tempo, à medida que o pastor vai falando, a gente vai vendo isso, a troca de um governo, o governo que vem para assumir, coloca os seus trabalhadores, modifica o que precisa, sai aquele que precisam sair, chegam aqueles que precisam chegar. O novo governo traz novas regras, novas fórmulas, e nesse momento vê-se claramente um tribunal, enquanto se fala sobre a igreja ajudar a julgar, e a gente vê num tribunal, eu não faço parte dele, mas nós temos um doutor aqui, e a gente vê o juiz e os seus ajudantes, vê como chama os populares que vão para julgar? Júri popular. Então, para que a gente entenda e possa ter conhecimento do que vai acontecer. Então, eu vejo isso humanamente acontecendo ao longo do mundo físico que vivemos hoje, né? Sim, metaforicamente falando, sim, mas literalmente falando, não é assim que acontece. Porque os homens que julgam hoje não julgam com equidade, não são justos, não é feita a justiça, né? Na maioria das vezes. Aqui é um tribunal do trono branco. Por que será que é branco? Não tem iniquidade, irmão. É limpo, branco, translúcido, alvo. Tem um rei e reis sentados ali para julgar, todos com a mesma mente, a mente do Pai. Não tem iniquidade nesse juízo, não tem balança desfavorável nesse juízo. Cada um vai ser julgado pelo que fez, não tem nem como ponderar, não tem nem como recorrer. É branco, luz, translúcido, equidade pura. Ninguém vai sair dali achando que foi injusto. Todos sabem e todos vão responder pelo que fizeram. Não tem como esconder, não tem jeitinho. Por isso que é tribunal do trono branco. Não há variação, é branco. Não tem desenrolo. Entendeu? Você está na frente do filho, com o espírito do pai, dos irmãos do filho, com o mesmo espírito, com a mesma mente, todos glorificados, reis e sacerdotes, sabendo tudo o que aconteceu na vida daqueles homens, porque está com o livro das obras deles nas mãos. Não tem para onde esconder. Tudo que a gente faz nessa vida, e quando eu falo nós, toda a humanidade, é anotado pelos anjos, irmão, no livro. E você vai responder
pelo que está escrito ali. Tá certo? O livro das obras da humanidade é um. O nosso é outro. Tá certo? Mas você tem livro de obra? Tem. Tem, mas ela não vai ser aberta. Ela vai ser aberta aqui nesse dia? Não. O que vai ser aberto nesse dia para quem foi reprovado? O livro da vida. Por isso que ele é aberto aqui também. Não é só o livro das obras vão julgar as nações. Por que o livro das obras vão julgar as nações pelo que está escrito nesse livro? E aí julgar, irmãos, a gente tem que entender que é condenar ou absolver. Isso é julgar. A gente já traz na nossa cabeça julgar condenação. O cara já está ferrado. Não é isso. Por isso tem um livro, e é pelo que está escrito no livro é que você vai ser absolvido. Estou falando as nações, não estou falando a igreja. A igreja está julgando. É por esse livro, pelo que está escrito nele, é que essas nações vão ser julgadas. Por quê? Porque o que a gente herdou de Adão e Eva? O conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e no sacrifício dele para saber que roubar é errado, que adulterar é errado, que matar é errado, que mentir é errado. Por que você sabe que isso é errado? Porque você, na lei da sua consciência, você discerne o bem do mal. E você sabe o que é bem e você sabe o que é mal. E como é que você sabe o que é bem e o que é mal? Segundo a lei de Deus. Em conformidade com a lei de Deus. É que Paulo fala numa das suas cartas. Os homens serão julgados pela sua lei da consciência. Se andarem em conformidade à lei de Deus, beleza. Se não, está errado. A fé natural, não é a fé dos eleitos. Não é a fé dos eleitos que geram obras que Cristo determinou. São leis naturais. Lei da sua consciência, discernimento do certo e do errado. E isso vai gerar um conteúdo dentro de um livro, que é por ele que será julgada as nações, pelo bem e pelo mal que praticaram. Quantos aqui já não conheceram ou já ouviram falar de algum parente, completamente ético, um cara bom, só não era cristão? Não foi cristão, morreu, não foi a Cristo, morreu, está condenado, vai para o lago de fogo e enxofre? Não, a prova que não está aqui, ó. Eles vão levantar nesse dia e vão ser julgados segundo o que está escrito no livro das suas obras. Deus vai cobrar deles aquilo que é a lei da sua consciência. Deus deu o espírito dele para esses? Empenhou neles o seu espírito? Eles creram em Jesus? Não, estão levantando na segunda ressurreição porque não creram e não são bem-aventurados, mas estão levantando na segunda, não estão? Vão levantar na segunda e vão ser julgados pelo que está escrito nas suas obras. Se foram boas pessoas, eles vão ser absolvidos do tribunal de trono branco. Se forem mais, vão ser condenados. E aí, nesse momento, é a última peneira da raça humana. Teve uma peneira no início do milênio, para entrar no milênio, e agora tem uma outra para entrar na eternidade, no reino eterno. É o tribunal do trono branco. Para todos, exceto a igreja que já está glorificada, o critério é o mesmo. Agora, o critério é o mesmo para todo mundo aí. Inclusive, não é o mesmo, não. Não é o mesmo, não. Vou te mostrar por quê. As nações estão sendo julgadas pela sua lei da consciência, pelo que praticaram nas suas obras. Aí as pessoas que estão aí na internet fazem um mimimi danado. Então as obras dessas pessoas salvam elas? Salvam. Essas obras salvam elas. Não estou falando de Cristo. Quem está salvo com Cristo já foi salvo para ser rei e sacerdote. Já está desempenhando a função desde o início do milênio. Eu estou falando aqui o seguinte: esses homens que vão ser julgados pelas suas obras, existe um critério de menos rigor para eles. Eles não foram chamados para ser rei e sacerdote. Não foram. Eles vão ser cobrados pelas obras boas e más que fizeram segundo a sua consciência, de certo e errado. Que, obviamente, eles acreditam que existe um Deus. Todo mundo sabe, não vou fazer isso não, que amanhã ou depois eu sei que eu vou comparecer diante de alguém para responder sobre. Todo mundo sabe isso.
Todo mundo tem isso na sua consciência, que um dia, num determinado momento, que ele pode não saber quando e nem por quem, mas ele sabe que não vai ter um dia que ele vai ter que responder por aquilo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, esse dia é o juízo final. Todo mundo sabe, né? No juízo final, tu está ferrado, hein? Olha o juízo final, hein? Tem gente que teme, tem gente que não está nem aí. Mas todos comparecerão. O grande problema desse mimimi é porque o que acontece? A igreja se acha superior ao restante da humanidade, né? Então o que acontece? Não se é dado o direito, normalmente, de quem não crê em Deus ser salvo. É condenado, né? Já está condenado. Cara, você tocou num ponto que foi extremamente importante. Existe exatamente, esse é o pensamento, e coloca uma injustiça em Deus. Isso aí. Quando Deus, ele vocaciona a alguns para ser rei e sacerdote, e coloca um peso de responsabilidade muito maior no ombro desses. Isso. Tanto para executar esse ofício, essa vocação, quanto no final, se não cumprir, o peso de condenação é maior. Exatamente. Só que isso não é visto por esses que falam isso. Exatamente. E não entendem também que para ser o maior nesse reino, hoje tem que servir mais, Isso aí. Tem que se humilhar mais, se colocar à disposição, ser o menor entre todos. Tem que se dispor ser o menor. E só vê o bônus, não vê o ônus. Não vê o grau de responsabilidade em qual Deus... Por isso é uma vocação. Verdade. Você foi vocacionado não para ser salvo, vocacionado para ser semelhante ao Filho de Deus. E com isso ser salvo, se cumprir a tua vocação, se confirmar a tua eleição. Exatamente. Aí tu é salvo. Tá certo? Jesus, ele morre no madeiro e possibilita a salvação que a gente não tinha, mas tem que crer e perseverar e exercer obras de fé para manter suas vestes brancas até o dia da tua redenção. Se não fizer isso, não confirma a eleição. Exato. Você vai ser um eleito reprovado, mas tu nunca vai deixar de ser eleito. Tá certo? A eleição não é salvação. A eleição é para uma vocação de ser semelhante a Jesus. Cumpriu, irmão? Você vai ser salvo. Assim como aqui, né? Quando tem uma eleição, tem os candidatos. Nem todos eles são eleitos. Alguns deles vão conseguir se eleger, mas muitos só vão ser candidatos, porque não chegaram ao êxito de serem eleitos. Eu não gosto muito dessa comparação, não. Eu não gosto porque confunde, sabia? Porque a eleição é por amor. Deus escolhe. Ele simplesmente ama e elege. Certo? Independente pela presciência dele, pela onisciência dele, de saber se você vai cumprir ou não, ele não deixa de te eleger. Porque ele não vai, por causa da eleição que ele colocou sobre você, ele não vai anular o seu poder de escolha de querer ele ou não querer ele até o final. Senão você seria uma marionete. E Deus não perderia filho para nenhum apostataria. Não teriam perdedores. Entendeu? Então, a presciência de Deus, a onisciência de Deus, não anula o poder de escolha do homem. Senão Deus seria um déspota, que ficava com marionetes na mão, manipulando os homens que ele elegeu, para que todos cumprissem e não perdesse filho nenhum para o mundo. E ele perde, mas ele não deixa de eleger. Certo? Por isso que se negar ele nega diante do Pai e dos anjos. Nega, pronto, nega. Você vai ser um eleito, tu nunca vai deixar. A eleição é graça, é amor de Deus, que ninguém compreende. Ele te amou primeiro, te elegeu e pronto. Você vai confirmar a eleição ou não, é um problema seu, mas tu não vai deixar de ser eleito. Ele não vai jogar na tua cara e nem vai retirar esse dom de você. A eleição, ele te deu. Se você não confirmar, você é um eleito reprovado. Se Isso você aí. confirmar, você é um eleito aprovado. Não Mas é a eleito garantia. Você vai ser sempre. A eleição aí, esse chamado, não é a garantia de que você vai chegar lá, né? Porque eleição não é salvação. A outra confusão é essa. Na nossa condição aqui que ele citou, a eleição é quando o cara já está lá Entendeu? na posse E se da Deus questão. soubesse, pelas obras da pessoa, que era por elas que ele salvaria, que ele elegeria, Deus não perderia filho. Não perderia. Era batalha vencida. É batalha vencida. Jesus não falaria ao vencedor, aquele que vencer.
aquele que perseverar. Deus não precisava nem dar esse aviso. Deus já sabe, ele elegeu o cara que vai vencer, então acabou, certo? Então não precisa. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Porque existe, o problema todo é essa comparação que o irmão falou. A igreja é rei sacerdote, mas e se a nação que está lá quiser ser rei sacerdote? Não tem essa de querer ou não querer. Quem determina é o beneplácito da vontade de Deus. Olha, ou Deus não tem vontade agora. Deus escolheu Israel, não escolheu o Egito, não escolheu o Brasil, nem Portugal, escolheu Israel. É o beneplácito da vontade de Deus. Ou não é? É. E estavam todos aprovados em Israel? Não. Mas ele deixou de escolher Israel? Não. É a vontade de Deus. Parece uma coisa impressionante. As pessoas, elas ficam fazendo esse mimimizinho, essa narrativazinha, e colocando sempre em júdice o beneplácito da vontade de Deus, a soberania de Deus. É como se Deus não tivesse no controle de nada, Deus não mandasse em nada, Deus não determinasse nada. Deus determina. E aí, então Deus é um carrasco? Não. Deus determina. A bendição e a maldição vêm do próprio Deus. Quem é que escolhe uma coisa e outra? Somos nós, pô. Somos nós que escolhemos. Aqui tem um manto, um lençol de bendição, e aqui tem um lençol de maldição. Qual tu vai querer andar? Para você andar na bendição você tem que obedecer isso. Esse é Deus. Desobedeceu? É maldição, é esse lado aqui. Ou não é? Sempre foi assim. Agora tem esse problema. Eu sou pretinho, mas por que eu não nasci branco? Eu sou gordo, por que eu não sou magro? Eu não nasci na família rica e ele nasceu. Ué, Deus não tem vontade mais não? Deus pode fazer você um pobre, um negro, um pobre, um branco, um gordo, sei lá, qualquer coisa, e manifestar a glória dele sobre a tua vida, e onde você estiver. Não tem essa, porque se tivesse essa, Jesus, o último Adão, reclamaria com o pai: pô, pai, tu botou o primeiro no Éden, a mim tu está botando no deserto, com o diabo no meu cangote ainda, 40 dias. Jesus tinha que reclamar com o pai, não tinha? Tinha que reclamar. O primeiro Adão tu bota no Éden, no paraíso, com uma mulher, uma varoa, maneira, diz que é bom. Para mim, tu bota Satanás, um deserto e mais nada. Então Jesus tinha que reclamar. O primeiro a reclamar tinha que ser Jesus. Pegado nessa linha, no sofrimento dele ali no Getsemane, ele fala: seja feita contudo a sua vontade. Mas ele não tem vontade? É tem. Boa, perfeita e é agradável. Mas, vai ser sempre a justiça. pergunta é: Jesus não tinha vontade? Jesus não tinha natureza humana? Ele não era homem? Ele não tinha vontade? Ele não queria. A vontade dele era não querer. Eu não querer. Assim como todo dia a gente acorda não querendo fazer um monte de coisa para Deus. Mas a gente, se formos iguais a Jesus, submissos à vontade de Deus, seja feita então a tua vontade. Você acha que eu queria pegar o carro hoje, andar 4 horas no Rio de Janeiro para estar aqui hoje, essa hora? Minha mulher e minhas filhas em casa? Eu venho aqui porque tem que ser servo obediente. É no muito e no pouco. É com 20 pessoas ou com 600. Não interessa. Essa é a obra que de antemão Deus preparou para que eu andasse nela. E eu vou seguir. Isso é o centro da vontade de Deus. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Após esse entendimento... Cara, rapidinho, Igor. Tá fazendo nada aí, ó. Joga água aí. Pô, tô no... Eu tô antecedendo com você. Tá. Então, após esse entendimento, eu posso optar por apenas fazer a obra. Digamos, eu cansei de guardar o domingo, cansei de adorar o Senhor, cansei das minhas... Né? Isso não é obra, não? Não, digo assim, eu posso optar em apenas... Você pode optar... doar a cesta básica... Você pode optar pelo que você fazer quiser. o bem. Mas olha só, preste atenção. Qual é a sua diferença de levar uma cesta básica para uma pessoa? Você falou só de cesta básica, não é isso? Dá um exemplo. Tá, dá um exemplo então para a gente ouvir. Vai. Fazer o bem, cesta básica, doações, né? Beleza, qual é a tua diferença para o kardecista? Você tem uma diferença pelo kardecista. O Espírito de Deus habita em você e você é possuidor, o dispenseiro dos mistérios de Deus. Você não vai falar a palavra para ele, só vai dar a cesta básica? O que alimenta o corpo, tu dá. A alma, tu não dá. Qual é a tua diferença? Está entendendo?
fazer o bem lá, levar a comida para o cara, beleza. Amanhã ele come, defeca e continua com a alma cativa ao diabo. Você falou o quê? Resplandeceu a tua luz sobre aquelas trevas? Você desempenhou a obra que de antemão Deus já preparou para tu andar nela? Tu desempenhou ali? Não. Não desempenhou. Obra de fé não é levar comida para aquele cara. Obra de fé é você falar de Jesus para ele, livrar a alma dele do cativeiro da corrupção, tirar ele do grilhão do diabo. Mas de qualquer maneira, se ele não quiser, né? É problema como a fé, dele. como a fé. Problema é dele, você tem que pregar. Fazer Não a é minha dado a parte. você discernir quem é filho de Deus e quem não é, quem tem o Espírito e quem não tem, quem vai ter e quem não vai. Isso é do Pai. Você vá e pregue o Evangelho. Ide e fazer discípulo. Não interessa. A gente não tem um censor. Imagina se a gente tivesse um censor. Esse é filho, aquele também, aquele não é. Não vou nem perder meu tempo. Esse eu vou. Mas não é assim. Isso aí não cabe a nós. O que cabe a nós é pregar e pregar o Evangelho. Que nem Paulo falou. Como é que eles vão se converter se não tem quem pregue? Como é que tu vai saber quem é quem? Tu tem que pregar. A palavra faz o resto. O Espírito testifica com o Espírito daquele que está ouvindo que ele é filho de Deus. É o Espírito. Uma coisa testifica com a outra. Você lança. Tá certo? Você é um semeador. O fruto daquilo ali compete ao agricultor, ao dono da ceifa, da seara. Saber quem que vai dar joio e quem que vai ser trigo. Eu queria tomar liberdade. Esse assunto sempre enrola, né, irmão? Eu queria tomar a liberdade de pedir se a gente poderia voltar aos livros. A gente parou de falar sobre o que cabe a cada um. Tá. E aí, por favor. É bom sempre ter alguém para trazer para a tona, que eu já tinha até, não sabia nem mais onde eu estava. Não, só voltando aí rapidinho, só para fechar. Tá. Dessa questão dos eleitos. E você me corrige se eu estiver errado o meu pensamento. É que a partir do momento que você já é eleito, as suas obras têm que ser as obras de Cristo, como eu disse lá. Aí você vai ser vencedor. Mas quando você não é eleito, vai ser as obras da sua consciência. Então, para quem não é eleito, Deus vai abrir esses livros para julgar. Deus não, o trono branco vai abrir os livros para julgar. Mas a partir do momento que você é eleito, você vai ser julgado por se você aceitou a eleição ou não. Se você fez as obras de Cristo ou não. É isso? É isso. Só que... Vamos lá agora. Então é esse reprovado, porque não foi eleito. Não, ele é eleito ou reprovado. Nunca vai deixar de ser eleito. Para a gente poder se fazer entender o que é eleito ou reprovado. Melhorou? Isso aí, tem que ser assim, porque os irmãos estão escutando lá, não vão entender não. Para esse eleito ou reprovado. Esse assunto de eleição, você tem que ser cirúrgico. Medir as palavras. Porque se você não for certeiro, excelente no que tu está falando, o cara que está ouvindo lá vai encher minha coisa de comentário me chamando de calvinista. Não é o teu, não, é o meu. Para esse eleito reprovado, não cabe a possibilidade das obras, mas... Não. Ele já foi reprovado. Por isso que, foi bom falar. Por isso que a pergunta do irmão ali, acho que quem foi que perguntou assim? Quando abriu o livro lá das obras e o livro da vida, como é que foi a pergunta? Vai ser ali, então vai ser com o mesmo rigor, né? Todo mundo ali é pelo que fez de bem e do mal. Alguém perguntou isso aí, não perguntaram? Não, eu falei, não é assim não. O livro das obras vai julgar as nações. Presta atenção aí, galera, vamos lá. Senão eu vou ter que, daqui a pouco, alguém nada aí vai ter que me perguntar de novo. O livro das obras vai julgar as nações, pelo bem e pelo mal. Consciência do bem e do mal. Tá? Só que não é só esse livro que está abrindo ali. É o livro da vida. E o livro da vida tem o nome de quem? Dos eleitos. Certo? O nome do livro da vida são aqueles que Deus de antemão colocou ali. Porque Ele, por amor, escreveu ali os nossos nomes ali, dos eleitos. O cara não levantou na primeira ressurreição, não foi bem-aventurado, levantou na segunda. Está comparecendo diante do tribunal do trono branco. O livro da vida está aberto. Para quê? Para ele ver o nome dele riscado. Ele não vai ser julgado, ele vai ser condenado. Por isso que é diferente. As nações vão ser julgadas.
O eleito reprovado vai ser condenado. Foi dado a ele uma vocação de ser igual a Jesus. Ele pisou, vituperou, calcou a cabeça do Filho de Deus. Ele não quis, negou, ele foi negado. Agora ele está sendo negado. Ele vai entrar ainda como nação na eternidade, mas nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa. Não tem como isso. É pegar a escritura e jogar toda no lixo. A ele, nesse momento, é só imputado pena, né? É a Ele condenação. é a condenação. É lago de fogo e enxofre, como tem todas as parábolas de Jesus, da parábola do talento, da vinha, como tem todas as frases que Jesus fala, da videira, todas. Tudo que não presta é cortado e lançado no fogo. É o que está escrito, onde há choros e ranger de dentes. É o que está escrito. O cara ainda vai entrar e vai ser nação. Se o cara foi chamado para ser cabeça, ele vai ser cauda. Se ele chama para ser, Deus chama ele vocação, ele para ser a coisa mais nobre que existe, é ser igual ao Filho de Deus. O cara nega, ele vai ser nação. Aí não é feita a vontade de Deus, é feita a vontade do homem. Aí Deus não tem soberania. É o homem que decide para onde quer ir. Eu não quero o Filho de Deus, eu quero ser nação. Eu vou ser nação. Simples. Vou ali para o pobre e vou dar comida. E vou na viúva e vou dar uma veste para ela. Você, pelas minhas obras, eu vou ser aprovado e vou ser nação. Tu vai quebrar a cara. Quando tu chegar lá, tu vai ser reprovado e vai ter o nome É como se fosse um levita que quer dizer assim, eu não quero ser levita, eu quero ser da tribo de Gad, quero ir para a guerra. É isso aí. Não tem como. É vocação. É vocação. Você vai ser cobrado pelo aquilo que Deus lhe deu. Ele não deu a vocação para as nações. Deu para os eleitos. As nações vão ser julgadas com menos rigor. Os eleitos com muito mais rigor. Porque você foi chamado para ser rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Você não foi chamado para ser nação. Você foi chamado para reinar, governar sobre povos. Não para ser regido. Sabe? É a mesma coisa que é a mesma coisa. Deus te elege para você fazer parte da segunda dimensão do reino, mas tu quer ser a terceira. É a mesma coisa daquilo que a gente acabou de falar. Pô, eu nasci na família rica, por que eu sou pobre? Ah, eu sou pretinho e queria ser branco. Eu sou lourinho e queria ser preto. Eu sou magrinho e queria ser gordo. É isso aí que tem esse mundo aí hoje, ó. É o diabo, que eu sou querubim, mas eu queria ser Deus. Por que eu não sou Deus? Por que a gente não é maior que ele? Aí, toma um tapa e vai para a terra. Desce. Entendeu? É isso aí. É o mimimi, Deus não respeitar a soberania de Deus. E isso não é calvinismo, porque Deus tem um plano de salvação para todos. Uma salvação para ser rei e sacerdote, e uma salvação para ser nação e ser regida com justiça e paz. Aonde esses servem aqueles. Esses daqui, que estão dizendo que é ostentação, esses servem aqueles, e esses gozam de justiça e paz. Qual é a injustiça nisso? Quando você entende as dimensões do reino, e a engrenagem do reino, você vê que não tem injustiça nenhuma. Deus quer salvar a todos. Quem escolhe que vai para o buraco ou não é o próprio homem. É o homem que escolhe. Sabe? É aquele joguinho lá que tinha no Silvio Santos. Entra na cabine, bota um fone de ouvido. Você quer a bicicleta ou um palito de fósforo? Sim ou não? Sim! Aí troca a bicicleta pelo palito de fósforo. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Pai, pergunta aí, irmão. Veio para mim uma alusão como se fosse assim, na época de Noé, a família de Noé foi escolhida para estar na arca. Só que, de repente, um dos membros da família de Noé fala, não, eu não vou, não quero entrar na arca. E vem o dilúvio e ele vai morrer junto com todo o outro povo. Agora você vê como que Deus é tremendo. Deus botou a família de Noé, 8 ali dentro, não foi? Foi. Mas deixou de avisar os outros? Não. Quem que escolheu não ir para a arca? Os outros. Enquanto o velhinho estava lá batendo os pregos na arca, estava todo mundo zombando, comendo e bebendo, que amanhã morreria. Mas Deus avisou, não avisou? Avisou. Avisou. 120 anos avisando. Sempre avisou. Chega o dia que a gota d'água chega aqui e Deus derrama a ira. E aí, meu amigo, por que eu não estava na arca? Senhor, se esqueceu de mim. Ah, tá bom, pô. Valha-me Deus, né? Mas vamos continuar aqui, que não acabou, não. As pessoas falam assim, mas e se a nação quiser ser rei e sacerdote? Primeiro que nem o Filho de Deus sabe que é rei e sacerdote. A igreja hoje ela quer saber de ser salva.
Né? Ela não está se portando com hierarquia, com quem vai ser no reino, o que vai fazer, o que vai reger, quantas nações vão reinar, galardão. Eu já vi cristão falar assim: para mim, se eu for lixeiro no reino, é importante ser salvo. Né? Para mim, se eu tiver uma casinha de 2 cômodos lá na Nova Jerusalém, é importante ser salvo. Né? Varrer rua de rua, é importante ser salvo. Nem os filhos de Deus têm essa consciência de quem eles são. Aí vai dizer que as nações vão ter essa consciência de querer ser o que elas não foram chamadas para ser? Né? É uma desculpa que, na prática, hoje, né, isso não existe, né? O ser humano é muito curioso, né? Eu já conversei com irmãos que queriam absorver até o diabo do trono branco. Você acredita nisso? O diabo vai ficar no lago de fogo queimando para sempre. Não tá bom, não? Tu queria o quê? Não vai desintegrar? Não, pô, vai ficar queimando forever ali, para sempre. Pô, a pedra no sapato de Deus, 7 mil anos. No 8º ele vai para lá e vai ficar lá torrando. E acabou, pô. Não tem pena nenhuma. Tem pena? Pelo amor de Deus, cara. Aí se ele se arrependesse, aí começa. E se o diabo se arrependesse? E se isso? Esse é o cara que quer ficar discutindo palavra. Em vez de pegar os fatos, o diabo já está condenado. Já está condenado, não tem conversa. Assim como o filho de Deus, que apostatar, também está condenado. Aliás, o diabo era filho de Deus. Apostatou, o maior exemplo é ele. Apostata para tu ver. Tu vai lá, de mãozinha dada para ele, lá para a fogueira. A fogueira santa que não apaga nunca. Entendeu? O diabo é o exemplo. Então, olha só, vamos continuar aqui para a gente ver. O mais brilhante dessa aula, irmãos, é a Nova Jerusalém descer. É Deus ser tudo em todos. Sabe? É a grandiosidade do milênio, a restauração de todas as coisas. Esse reino na terra é para as nações. Quem são os maiores beneficiados são os povos. Sim. As nações são a nossa herança. São o nosso galardão não é dinheiro, não é riqueza. São vidas para cuidar no reino milenar. Você vai reger nações. E a maior nação e menor nação é segundo o que você fez agora. Isso é o teu prêmio. Você está vendo? As nações são o teu prêmio. As nações são o que há de mais valioso para você, porque ela é o produto do que você faz hoje para Cristo. São vidas. Deus é justo. Isso é uma balança extremamente equilibrada. Não tem desequilíbrio de ser rei, sacerdote e ser nação. Isso aí é Deus quem decide e vocaciona. Mas todos serão beneficiados com isso. É isso mesmo. E não vai haver questionamento. Você imagine, se você vivesse num país que fosse pleno de justiça, né, tudo correndo perfeito, alguém ia reclamar de algum governo, alguém ia dizer, estou sendo injustiçado. Sempre tem um, né? Não, eu digo, hoje a gente vai dizer, com certeza, tem um monte, dizendo. Agora, num reino aonde vai haver justiça, eu digo assim, já na eternidade... na eternidade, porque no milênio vai ter. No milênio vai ter. Já está vendo quando o diabo é solto, porque o pecado está lá ainda, Mas o reino de Deus vai ser justiça plena, então todo mundo vai ficar feliz, vai gozar da justiça que emana do trono, e os regentes vão beneficiar as nações, né? Então não vai ter questionamento. Vamos lá aqui. Vamos